Fala, senhores, estão beleza? O Alex para mais um vídeo aí. Queria fazer mais um vídeo de críticas a opiniões que eu venho escutando por aí. Então, iniciando até uma coisa um pouco diferente, uma opinião que eu não concordei aí do Siqueira Júnior, né? Que ele, em algum de seus programas lá, que agora parece que é Rede Nacional, ele chegou, e na minha opinião, de maneira até inadequada, chegou falando, não, porque eventualmente a criança tem que... Não, essa parte eu até mais ou menos concordo. Não, tem que aprender eventualmente a dar valor e tal, e muitas vezes tem que interferir, e tem que cobrar mesmo, porque muitas vezes a criança, ela está ali, está estudando, e no final é obrigação, porque é a única coisa que ela faz. Bom, primeiro que não, tem criança que eventualmente até trabalha, né? Talvez, aí entra uma grande contradição. Poxa, mas peraí, como é que você vai criticar a criança que só tem, vamos dizer, a obrigação de estudar, e essa é a única obrigação que ela tem na vida? Mas se ela estivesse trabalhando, dependendo da situação, seria crime, né? Então, assim, eu não tenho problema de que muitas crianças, inclusive, fazem tarefas de casa, de ajudar pai e mãe a lavar louça, lavar roupa, seja lá o que for. Só que aí tem uma questão. Essa criança não poderia ser criticada, porque então ela teria pelo menos mais uma obrigação. Então calma aí. Ah, mas é obrigação de estudar. Não, calma. Aliás, não, ela poderia não ficar em casa e poderia ir embora. Ela não é obrigada, na verdade. Ela não é obrigada a estudar. Não é uma boa sugestão, talvez não seja a melhor sugestão. A não ser que realmente a criança tenha Jesus Cristo pulsando no seu coração e de repente tem um chamado para isso. Mas a princípio não precisa fugir de casa. Mas a criança não é obrigada a ficar em casa, na verdade, né? Pode encontrar, embora seja muito difícil, outras formas de eventualmente se sustentar ou ser sustentado. Então, não vejo dessa forma, vejo inadequada essa atitude, porque essa forma com que esse apresentador Siqueira Júnior acaba comentando essa questão, acaba sendo uma forma muito negativa, acaba jogando muita negatividade sobre uma coisa que muitas vezes a criança poderia fazer com naturalidade. Estuda, só estude. Ok, vamos fazer uma tarefa de casa. Lave a louça. Seja manso, seja manso. Eu já venho falando isso aqui tantas vezes nos meus vídeos, não é verdade? Outra questão é que eu vi de novo ainda no Moura, uma entrevista que ele deu, e eu ouvi só uma parte da entrevista, e não concordei. Ele chegou a fazer um comentário inicial de, mas peraí, se você não quer que a maldade aumente no mundo, então você não pode ficar de braços cruzados. Não concordo. Muitas vezes você não tem que necessariamente interferir, e talvez até você tenha que se desviar do próprio mal. Então você em alguns momentos vai ter que ficar de braços cruzados, sim, você não vai ter que interferir numa situação. Você vai ter que talvez desviar do mal não fazendo nada. Muitas vezes isso inclusive é um exemplo. Talvez a pessoa não necessariamente revidar, não ser aquela pessoa retrucona, muitas vezes pode ser naquele momento específico, talvez não em todas as situações, talvez nem na maioria, mas em algumas situações talvez o silêncio seja aí a melhor arma, vamos dizer assim, que você possa ter contra determinado mal feito, determinada maldade. Não, se você eventualmente quer que a maldade não cresça no mundo, muitas vezes você vai ter que interferir, outras talvez não. E pior, algumas vezes, como já aconteceu comigo, não sei se o Nanomoro está se referindo a isso, e acho que não, né? Eu já fiz eventualmente pacto de não responsabilidade. Mas então eu era conivente com a maldade? Não, em momentos em que eu tive dúvida. Ou tinha medo de eventualmente responder, até sentir pena da pessoa contra quem eu estava respondendo, o que já ocorreu em relação ao sentimental. Como também a possibilidade, como eu fiz esse pacto de não responsabilidade, no sentido de que, eu tenho dúvida se eu gosto de Deus ou não. Então não adianta, eventualmente se eu for responder, eu poderia parecer um tolo. Deus eventualmente não me protegeria, porque eu estava talvez em algum momento em conflito contra Deus. Então por que eu eventualmente responderia todas as situações, se eu mesmo não sei se concordo com Deus em muita coisa? Então você é mal. Talvez entre aspas eu seja conivente com a maldade. Mas não por isso. Eu posso ser mal, discordar de uma pessoa e mesmo assim não respondê-la. E não concordar que aquela maldade seja dita ou feita por outra pessoa. Não quero que a maldade aumente no mundo. Mas pode ser que eu seja mal também. E não tenha total moral, às vezes mal em outro pecado, mas eu não tenha total moral de eventualmente criticar uma outra pessoa. Sim, às vezes você vai ter que ficar de braço cruzado. Em algumas situações nós não devemos retrucar, ou em algumas situações temos dúvidas se nós devemos retrucar. Salomão diz, um conselho de Provérbios, né, que aquele que muitas vezes fica calado, não vai parecer tolo, vai parecer inteligente. Então, ou alguma coisa assim, o conselho. Então, que nós possamos estar refletindo nisso. Outra questão que eu não concordei ali, quando o Namoro foi de novo, né, retomando aquela questão das drogas, né, e ali ele falou, eu achei que ele falou uma salada de bobagens ali. Porque veja só, claro,
em havendo a possibilidade de a pessoa, por uma pequena quantidade de droga, desejar muita quantidade de droga, nesse ponto eu concordo com o Nando Moura. Se eventualmente isso ocorrer, é ruim e não devemos até... Não que não devemos liberar a droga, mas essa pessoa vai ter que ser talvez até terminantemente proibida de ingerir droga se eventualmente a droga fosse legalizada. Ele fala ali uns argumentos sobre a questão de não, se você eventualmente viciou, você perdeu a sua liberdade. Na verdade não, pelo contrário. Porque a pessoa viciada, ela só perderia a sua liberdade se realmente o cara teve muito acesso à droga, a um volume muito grande, e o cérebro do cara virou uma pasta, virou um tomate. Agora, como eu falei, se existe a possibilidade de o cara, entre aspas, se viciar numa quantidade muito pequena e ele consegue se limitar nisso, ele não passa disso, que seria o limite legal, inclusive, não haveria problema, a liberdade continuaria. Se o cara não quer mais ser viciado, ele tem a liberdade de se desviciar, embora talvez seja um pouco difícil. E o cérebro do cara não vai virar um tomate. Não vai haver lesão cerebral nenhuma a ele e nem ao próximo. Porque numa quantidade muito pequena da droga, e dependendo da substância, sim, eu estou falando 0,0000001 miligrama, talvez esse seja o limite legal para todo mundo. Isso, muitas vezes, não vai fazer com que haja lesão ao próximo. E ele pode se desviciar. Se isso, eventualmente, eu preciso de 0,00001 miligrama toda semana. Se isso é um vício, a pessoa ela tem a liberdade de tentar se desviciar. Apesar de que a quantidade talvez seja tão baixa e tão ínfima para resguardar a liberdade individual, que no fundo não haverá lesão nenhuma a ninguém. Né? Então, no fundo, na própria aparência também. Tanto no fundo quanto na aparência, quanto no meio, não vai ter lesão. Né? Né? Mas, se a pessoa ainda assim preferir. E pior, mas aí entra uma outra questão. Aí é a questão que eu não concordo com o Nando Moura. Não é verdade. Porque se você limita a questão da droga, proíbe para todos, automaticamente aquele cara que, vamos dizer, teria apenas um contato recreativo com a droga, 0,0001 miligrama, até de qualquer substância, mesmo as mais nocivas, e talvez um limite um pouquinho, ligeiramente maior para substâncias menos nocivas. Ainda não, porque eu não posso limitar o direito desse cara que teria a liberdade e que não se viciaria com a droga. Ah, não, mas ele tem ali a capacidade, eu não vou usar uma expressão de vamos dizer, um potencial neural de se viciar. Não, a pessoa pode não se viciar. Eu não posso limitar o direito da pessoa que não se vicia na droga por causa do outro que eventualmente se vicia. E esse que se vicia, você tem que verificar duas oportunidades aqui, duas situações. Ou o cara que se vicia pouco e não tem lesão nenhuma a ninguém, nem a ele mesmo, e o cara que se lesa bem demais. Só no cara que se lesa muito e lesa aos outros, esse realmente o Nando Moura teria razão. Esse cara talvez teria que ser terminantemente proibido de ter contato com drogas, ou mesmo outras profissões que não poderia ter contato nenhum. Agora, de novo, eu não posso tirar o direito de um cara que não se viciaria na droga, então esse cara teria sim o direito de ter acesso à droga, porque ele conseguiria se controlar. Esse cara não pode ter o seu direito limitado por causa do outro que se viciou pouco ou se viciou totalmente. Então não... E ainda assim seria resguardada a liberdade. Talvez não do segundo caso. Mas nesse caso do meio, sim. Porque o cara que está viciado na droga numa quantidade muito baixa, a liberdade dele está garantida, na verdade. Ele se desvicia se ele quiser. Embora talvez seja um processo que nem hoje você tem com a nicotina, tem aqueles adesivos que você tenta se libertar ali do cigarro e tal. E no caso do cara que não se vicia, ele poderia ficar uma vez, vamos dizer, 6 meses ele cheira 0,001 miligrama de uma droga específica, dali 2 anos ele cheira outra, ou injeta outra, ou fuma outra. Então não teria a princípio maiores problemas, resguardada nesse caso a liberdade individual em contraposição ou em equilíbrio de valores em relação ao princípio da saúde pública. Então acho que deixei claro o meu ponto. Acho que não tem que se verificar aí, não são todas as pessoas que têm esse potencial neural assim levantado por Nando Moura. Então por isso o perigo da posição dele, que ele tenta dar uma desvirtuada, mas ele não considera hipóteses. Eu considero hipóteses, eu tenho que generalizar. Sou um generalista por essência. Então, que fique aí a opinião clara, sempre buscando a verdade, e que seja feita à vontade de Deus. Se Deus também não quiser proibir tudo, eu acho que a proibição também não é uma alternativa ruim, mas pode aumentar o tráfico de drogas, aí já que ceifou tantas pessoas. Valeu, Deus é bom.